se um passeio tranquilo de barco num pântano isolado virasse uma fuga desesperada de um hipopótamo brutal de mais de 3 toneladas, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Sistine em um grupo de turistas tentando sobreviver a um hipopótamo furioso num pântano isolado da Louisiana. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o hipopótamo mortal em fome fatal. Essa galera vai descobrir que tratar um aviso de quem conhece o perigo pode custar bem caro. Começamos vendo as duas amigas Hannah e Sistine curtindo as férias na Louisiana, e é claro que essa curtição envolve encher a cara o máximo possível antes que elas precisem ir pro hospital. Só que bem na hora em que a Hannah propõe que elas façam um brinde para a mãe falecida da amiga, a Sistine recebe uma ligação do patrão e precisa sair do bar para atender. E digamos que a jovem devia ter apenas ignorado essa ligação, pois o chefe dela reclama sobre a garota ter saído de férias, e quando ela menciona que essa folga estava aprovada desde o ano passado, até porque ela fez todas as horas extras que o cara pediu, o babaca simplesmente demite a garota. Após isso, a Sistine volta pra mesa, onde a amiga está conversando com um cara, e ela avisa que vai encerrar a noite e voltar pro hotel. Ouvindo isso, a Hannah apresenta o Rodrigo, e conta que ele ofereceu um desconto pra ver os aligatores no pântano. A Sistine acha isso interessante, e diz pra amiga se divertir, deixando claro que ela ainda irá embora. Porém, o Rodrigo explica que a Hannah já pagou pras duas, e garante que as garotas vão se divertir bastante. Depois disso, o Rodrigo vai embora, as garotas ficam sozinhas, e a Sistine conta que está desanimada porque acabou de ser demitida, o que é bem ruim, né, já que ela precisava do emprego. Aí para animar a Sistine, a Hannah xinga o patrão dela, fala que elas podem gastar toda a grana do cartão de crédito da mãe dela, e diz que a amiga com certeza vai dar a volta por cima. E para não deixar o clima ficar para baixo, as duas voltam a encher a cara e dançar. Na manhã seguinte, na frente do hotel, o Rodrigo abre a van para que os clientes possam entrar. Primeiro, ele recebe o Mike, a Sally, que é a mãe do jovem, e o Tim, que é o avô do garoto. Só que o rapaz não parece muito animado para a viagem, até porque o Tim perguntou se ele está ansioso para ver os aligatores, e o Mike apenas ignora. Nesse momento, as amigas também descem para entrar na van, e o Rodrigo percebe logo de cara que elas estão de ressaca, por conta da noite passada. O engraçado é que na hora em que as duas jovens entram no veículo, o Mike tira os fones de ouvido e tenta puxar assunto com elas, dizendo que quer muito ir ver os animais, e com certeza é isso que ele quer ver, né? Ao mesmo tempo, a Dion também sai do prédio, e pergunta pro Rodrigo se lá no pântano terá sinal para enviar as fotos dos aligatores para o filho, mas o Rodrigo explica que na água não pega sinal de celular, e diz que a mulher poderá enviar as fotos após voltarem. Depois disso, todos entram na van e se apresentam, e o Rodrigo parte para o pântano. Algum tempo depois, o grupo chega ao Gator Joe's, que é o local onde o passeio será feito, e o Rodrigo fala para todos irem ao banheiro, comerem algo e descansarem enquanto podem, porque o barco sairá em 30 minutos com ele sendo o capitão. Então as garotas tiram algumas fotos com a decoração da loja e entram para ver os produtos. Ali elas encontram estátuas de cabeça de alligator, camisas e basicamente qualquer coisa relacionada ao pântano. E dentro da loja, a Sally e o Mike também encontram uma seção dedicada aos animais, tendo uma grande piton amarela dentro do viveiro e um crânio gigante que eles imaginam ser de um dente de sabre. Só que o velho Walker aparece da escuridão e os corrige, dizendo que aquele crânio é de um hipopótamo que ele pegou na África em 98. Aí o Walker explica que esses animais são um dos mais perigosos do mundo. Eles são territorialistas, extremamente agressivos e responsáveis por mais de 500 mortes humanas por ano. E como os hipopótamos são vegetarianos, isso quer dizer que eles finalizam apenas por diversão, de acordo com o Walker, é claro. Mas o Mike dá risada, achando que isso é piada. Por esse motivo, o Walker explica que um hipopótamo é uma besta de quase 4 toneladas, que não tem nenhum predador natural. Tanto que o senhor já viu esses animais acabando com leões, crocodilos e até mesmo virando carros, o que deixa o jovem de queixo caído. Além disso, o Walker também fala que eles não se assustam e nem se importam com nada, só quando precisam proteger os filhotes. Aí, ouvindo a maneira como o Walker fala sobre os hipopótamos, a Sally pergunta se o cara é um caçador e pergunta de onde ele veio. O velho responde que realmente é um caçador e explica que veio de Portugal e abriu essa loja com os animais caçados por ele mesmo. Então a Sally menciona que a Louisiana quase teve hipopótamos e o Walker completa dizendo que isso é verdade, pois no século passado a Louisiana passou por uma escassez de carne e o Robert Brossard quis trazer hipopótamos da África para substituir as vacas. E no meio de toda essa conversa, as amigas se aproximam e a Sistine diz que sempre achou que os hipopótamos eram criaturas bonitinhas com orelhas fofinhas, porém o Walker fala que os únicos hipopótamos fofos são os que estão mortos. E depois de falar isso, o Walker sai da sala e deixa os clientes tirarem fotos com o crânio. Algum tempo depois, o Rodrigo finalmente termina de preparar o barco, vê no GPS a localização de um alligator chamado Big Ben. Bom, e com esse nome aí, esse alligator deve ser o jumento, né? Mas fora isso, ele chama os clientes para entrar no barco, e como o Mike não é bobo, ele aproveita a chance para sentar ao lado da Sistine e mandar um papinho nas garotas. Além disso, a Dione termina uma ligação avisando que chegou ao pântano, se senta ao lado do Tim e manda mensagem pros filhos avisando que vai encontrar um alligator
alligator para tirar uma foto para eles. Então o Rodrigo pergunta para os passageiros quem quer um colete salva-vidas, dizendo que não é obrigatório, e se prepara para partir. Porém o Tim se recusa a usar um, porque segundo ele, os aligatores são atraídos por laranja brilhante e entram em modo berserk. Só que ao ouvir isso, o Rodrigo fala que o cara está meio certo, pois os aligatores na verdade preferem um rosa choque. Fora isso, ele também fala que a viagem de hoje é apenas para diversão, e que por isso, os clientes precisam manter as mãos, pés e qualquer outra coisa dentro do barco, para não serem mordidos. E como um bônus, o Rodrigo também conta que vai levá-los para ver o Big Ben, que é o maior alligator da região, e tem quase 4 metros. Após terminar a explicação, o Rodrigo finalmente liga o barco e parte rio abaixo com o grupo. Durante a viagem até o Big Ben, os clientes veem vários animais legais e muitos aligatores, além de alguns bonecos macabros presos nas árvores. E apesar de terem que ir bem longe para ver o Big Ben, o Rodrigo fala que com certeza vai valer a pena. Ok, galera, pra começar, essas duas garotas tomaram uma decisão bem idiota, né? Tá na cara que as duas são da farra e da cachaça. Então decidir ir num passeio com aligatores só por conta do guia é uma burrice sem tamanho. Essas duas conseguiram a proeza de pensar com a cabeça de baixo, sem nem terem uma. Se bem que a Sistine tentou abortar o passeio, né, galera? Vamos ser justos. Porém, ela deixou a amiga e o Rodrigo manipularem ela, por conta do negócio já estar pago. E assim, pessoal, eu vou ser sincero com vocês. Eu já tive a minha cota de aventuras por aí. Eu e a minha esposa já pulamos de bungee jump, já fizemos uma tirolesa de bike numa montanha. Só que a gente sempre fez essas aventuras confirmando antes o lugar que a gente ia fazer o passeio, pra pelo menos ter uma garantia de que uma equipe séria ia fazer a parada, né? Porque do jeito que as coisas estão ficando hoje em dia, onde o povo tá jogando os outros pra fazer bungee jump sem corda, todo cuidado é pouco. E antes de você falar que eu tô colocando a culpa na vítima, calma aí, eu só tô falando como eu lido com esse tipo de coisa, e como eu me preparo antes pesquisando sobre e vendo o risco. E é óbvio que mesmo sendo a melhor empresa do mundo realizando o passeio, merdas acontecem. Só que aqui, galera, essas duas simplesmente compraram o passeio com aligatores de um cara que elas acabaram de conhecer num bar. E ainda por cima, beberam todas a noite anterior. Essa é a receita pra desgraça, né? Você não sabe praticamente nada sobre o passeio, só o que o maluco te contar. Então com certeza eu pediria o nome da empresa do cara, o tempo que esse passeio dura, se tem algum tipo de contrato que precisaria assinar de isenção de responsabilidade, porque aí você já pesca se a empresa é séria e quais os riscos do negócio. Porque vamos combinar, né, pessoal? Isso aí não é um passeio no zoológico, e o Walker praticamente deixou isso bem claro na loja, e eles simplesmente trataram como uma piadinha. E já de cara, galera, o lugar que eles estão indo é o Bayou, que é uma região de pântanos na Louisiana, e são quilômetros e mais quilômetros de área alagada, com água escura, aligatores para todo lado, o que é tipo uma versão menor do nosso Pantanal. Então imagina que para ir num passeio desses, você precisa curtir muito a natureza, passar perrengue e ir preparado. E aí já dá pra ver o quão deslocadas essas duas estão. Ainda por cima, o Walker contou uma história que quase aconteceu nos Estados Unidos, pois eles realmente tentaram trazer hipopótamos para os pântanos da Louisiana. E galera, eles tinham dois objetivos com os hipopótamos: comer o jacinto d'água, e não é um cara não, é uma planta invasora que sufocava os rios. E a outra treta que eles queriam resolver era a escassez de carne no país, achando que o hipopótamo ia virar um bacon de lago. E assim, pessoal, essas ideias de trazer animais de outras regiões sempre acabam numa desgraça total. Aqui no Brasil fizeram algo parecido com os javalis, e hoje esses bichos são uma praga que se espalha pelo país, e ninguém dá conta de acabar com ela. Afinal, a caça aqui no Brasil é algo delicado e bem difícil, e os desgraçados dos javalis são um tanque de guerra. Mas bora voltar pro Walker. O que o cara falou sobre os hipopótamos é totalmente verdade, e esse pessoal devia ter prestado mais atenção, porque já podia valer como um briefing pro passeio, porque os hipopótamos finalizam humanos, e finalizam pra caramba. São entre 500 e 13 mil mortes por ano. Esse bicho aí tem caninos que podem chegar a 50 centímetros, que são usados para combate e não para comer. A mordida dele é quase 3 vezes a de um leão, e quando esse bicho ataca de verdade, a letalidade é extremamente alta, podendo chegar a 87%. Então galera, esse bicho aí mata mais gente na África do que um leão, leopardo e crocodilo junto. Só tem uma coisa que o Walker errou, porque esse bicho aí não mata por diversão, ele finaliza por território, e acima de tudo, para proteger a cria. As fêmeas defendem os filhotes a qualquer custo, elas atacam sem provocação alguma, se sentirem que o bebê está sendo ameaçado. E bom galera, sabendo disso tudo, usar um colete pode parecer irrelevante numa situação dessas, mas a verdade é que quase 90% das pessoas que morrem afogadas não estão usando um. E o afogamento é uma coisa rápida, pessoal. Em menos de 1 minuto, a pessoa afunda, e quem tá de longe acaba achando que ela tá só boiando. E isso acontece porque a pessoa cai na água e o resgate demora para chegar. E se ela estivesse de colete, o esforço para continuar boiando seria extremamente reduzido. O que acontece de fato é que a cor ajuda o avistamento do alto pelo resgate, porque o laranja vai se destacar em vegetações verdes. E esse negócio dos jacarés ficarem mais agressivos por causa de cores não é verdade, pessoal. O que faz os ataques acontecerem é você estar na água e o tipo de comportamento. O restante é superstição boba. Rosa ou laranja não importa se você tá dentro d'água que nem um bobão parecendo uma
presa. Algum tempo depois, o grupo finalmente chega ao local apontado pelo rastreador do Big Ben, e o Rodrigo joga alguns marshmallows na água, pois os aligatores os confundem com ovos e sobem para comer. Mas nenhum animal morde a isca, e o Rodrigo diz que o Big Ben deve ter assustado qualquer coisa na região. Por isso ele joga um frango ao lado do barco e diz para esperarem mais um pouco. O problema é que nem mesmo dessa forma eles conseguem atrair o alligator. Por isso a Sistine pergunta quão grande é o raio do radar e sugere que eles tentem ir para outro lugar da área, algo com que o Rodrigo concorda. Porém, nesse momento, o Mike decide pegar o frango da água e acaba sendo atacado por um alligator. Só que não, né? Porque é tudo uma pegadinha feita pelo idiota. Então a Sally briga com o filho e o Rodrigo avisa novamente para ninguém colocar um membro para fora do barco. E em seguida, o grupo continua descendo o rio. O problema é que depois de descerem apenas algumas dezenas de metros, eles veem o Big Ben partido ao meio, jogado na margem do rio. E como o Rodrigo não tem ideia do que pode ter feito algo assim com um alligator de quase 4 metros, ele decide dar meia volta imediatamente para sair daquela área, dizendo que vai avisar a base quando voltarem. Mas a Dione fala que pagou $300 a mais para ver o maior alligator da região e exige que o cara aproxime o barco. Aí, ouvindo que eles só estão ali porque alguém pagou a mais, a Sistine pergunta se o grupo sequer deveria entrar nessa área. Aí, como o Tim está bem irritado, querendo até mesmo o rádio do capitão, o Rodrigo implora pro senhor se acalmar e acelera o barco para sair dali o mais rápido possível, até porque eles estão a mais ou menos uns 6 km da rota. Só que no meio do caminho, o barco bate em alguma coisa muito grande que está embaixo da água e começa a ser jogado de um lado para o outro. Vendo isso, o Tim diz para todos ficarem juntos e caírem na água, e bem nessa hora, o barco realmente é virado. Aí nesse momento, o Tim coordena o grupo e faz todos subirem novamente no barco, ou melhor dizendo, quase todos, pois a Dione escolhe subir em uma árvore e o Rodrigo não está em lugar nenhum. E como tem alguma coisa muito grande sob a água, o Tim sobe rapidamente no barco. Nessa hora, o Rodrigo finalmente volta para a superfície, e como ele está machucado, os outros ajudam o cara a subir no barco. Só que na hora em que ele sobe, a embarcação começa a ser empurrada para trás até ficar presa nos galhos de uma árvore. Aí vendo que o Rodrigo está machucado, as pessoas colocam ele no meio do casco para estancar o sangramento. Até porque, felizmente, a Sally é uma enfermeira. A Hannah e o Mike, por outro lado, sobem nas árvores para ficar o mais alto possível e longe da água. Por sorte, a Sally vê que nenhuma artéria do Rodrigo foi rompida e corre para cauterizar imediatamente para o cara não morrer. Então o capitão recomenda que eles usem um sinalizador para fazer isso. E eu tinha visto a caixa de sinalizadores a alguns metros de distância. Sabendo disso, a Sistine usa os galhos para atravessar de uma árvore para outra e pega a caixa sem grandes problemas. Isso tudo sem fazer ideia de que tem um hipopótamo full putaço embaixo d'água. Então a Sistine joga a caixa para o Tim e o cara usa o sinalizador para aquecer a lâmina, e com isso feito, eles usam a faca aquecida para cauterizar o ferimento. Além disso, a Sistine pergunta se o Rodrigo ainda tem um rádio, e o cara responde que o aparelho deve ter estragado após entrar na água. A parte boa é que o rastreador deve ter enviado a última localização do barco de volta para a base, e eles vão saber onde procurar quando chegar o horário do fechamento, que é lá pelas 19 horas. Só que ao saberem disso, a Dione fala que eles não podem ficar ali quando anoitecer, e o Tim concorda, dizendo que eles precisam reunir tudo o que for útil. E como se as coisas ainda não estivessem ruins o bastante, uma chuva começa do nada para atrapalhar a vida do grupo, só que por sorte ela é temporária e passa rapidamente. Bom galera, a gente já sabe o que virou esse barco, né? Tá na capa do filme, mas esse pessoal aí por enquanto não tem ideia, mesmo que o Walker tenha telegrafado pra eles. Mas antes de falar do barco virando, vamos falar de como o Mike foi burro com aquela brincadeira do frango. E eu vou mostrar por que isso é estúpido, mesmo que não tenha muitas mortes relacionadas a esse tipo de coisa, já que são apenas uns 7 casos relatados por ano. Mas não precisa de vários casos pra você entender que enfiar o braço numa água onde pode ter alligators é uma decisão que pode te ferrar, né? Já que se um alligator te morde nessa situação, você provavelmente vai perder o antebraço ou pelo menos a mão. Isso que eu nem tô falando do risco de morrer por sangramento ou pegar uma sepse, já que a água do pântano é um caldo de bactérias, né galera? E tem a pior parte, que é a conta do hospital nos Estados Unidos. Esses casos lá geralmente custam uma pequena fortuna, então imagina ficar todo endividado e sem um braço pra trabalhar. Pra vocês terem ideia de como existe gente idiota, teve um homem de 58 anos na Flórida que foi mordido tirando uma selfie com um jacaré numa caçada. E sim galera, esse aí é o motivo da frase dos homens morrerem mais cedo que as mulheres. Olha a ideia desse imbecil. O cara sofreu múltiplas lacerações no dorso da mão direita, e adivinha só, a mula atrasou o atendimento médico, porque ele não tinha plano de saúde. Então o que eu falei ali se confirma, esse idiota aqui sobreviveu, mas a coisa podia ter sido bem pior. E por falar em idiotas, bora falar do imbecil do Rodrigo. A única coisa que esse cara falou que presta foi pra galera manter as mãos e os pés dentro do barco. Além disso, tudo que esse cara fez até agora foi cagada atrás de cagada. Primeiro, ele simplesmente levou várias pessoas para um lugar fora da rota de passeio, sem elas terem consentimento disso. Tudo porque ele queria faturar uma graninha extra. Mas fazendo isso, ele ganhou 300 doletas e botou o grupo inteiro em risco. Sem contar que o cara tava fazendo algo que não devia, ficar jogando iscas para atrair o animal. Isso faz o bicho associar o humano com comida e fazer ele se aproximar ainda mais. Pior ainda é que
que nenhum alligator chegou ali, o que já indicava que algo estranho tava rolando, mas o idiota do Rodrigo que trabalhava com isso nem percebeu. E galera, no momento em que ele viu o Big Ben partido ao meio, não era hora para ficar batendo boca com o grupo. Ele só devia ter avançado mais com o barco sem desligar o motor, para fazer a volta mais pra frente no rio. Afinal, você não quer ficar ali para descobrir o que fez aquilo com um alligator de 4 metros, né? Era só ralar dali rapidinho, reembolsar aqueles $300 e torcer pra nada atacar. Esse cara tinha que levar em conta que eles não estão em um zoológico ou em um safari, onde o guia pode andar armado. Pra falar a verdade, eu nem sei porque que esse cara aí não tá armado. Eles estão nos Estados Unidos, né? Vende rifle na padaria. E como eu falei antes, esse lugar que eles estão é tipo o Pantanal. Esse lugar é a bacia do Atchafalaya, o maior pântano de rio dos Estados Unidos. Esse lugar é gigantesco. São 5.700 km² de um labirinto de canais, cipestres e água barrenta. Sair dali andando é praticamente impossível. A água turva deixa as ameaças invisíveis. Além desse hipopótamo pistola que a gente sabe que tem ali, tem outras coisas que podem te ferrar facilmente, como os aligatores e várias cobras peçonhentas, como a boca de algodão. E é exatamente nela que você pode pisar andando nesse lugar. Mas aí você pode falar, eu vou vazar aqui pela terra. Na terra você pode encontrar o urso preto, coiotes e linces. Esses aqui geralmente não atacam humanos. O perigo de verdade é se perder e os desgraçados dos javalis, que eu citei antes. Esses sim são agressivos e atacam. Então a ideia é não confiar num guia idiota pra te levar num lugar desses. E se você ficar perdido, tem que ter um telefone via satélite com rastreador para poder pedir socorro. Por isso que eu digo que se preparar nunca é demais. E por falar nisso, o Rodrigo teve muita sorte de não ser perfurado numa artéria vital pelo bicho. E teve ainda mais sorte por conta da Sally ser uma enfermeira. O problema é que ela faz algo extremamente desesperado, galera. Cauterizar uma ferida. Teve um caçador chamado Henry Hauskenbach que cortou a própria artéria do antebraço com uma faca enquanto ele estava caçando. E após ele tentar fazer um tourniquet e não funcionar, ele teve que cauterizar a ferida, que depois de um tempo reabriu sozinha. E após ser resgatado, o cara precisou de uma transfusão de 1,5 litro de sangue, quase 1/3 do sangue do corpo, mais uma cirurgia e quase perdeu o braço. Então tem vários perigos quando você vai cauterizar uma ferida. Além dela poder abrir e o sangramento retornar, você pode acabar pegando uma infecção e morrer antes da ajuda chegar. Então antes de cauterizar, era uma boa procurar se tinha um kit médico para tentar fazer um tourniquet, limpar a ferida e fazer sutura se tivesse oportunidade. Agora como eles cauterizaram, a Sally vai precisar ficar de olho na ferida para garantir que ela não vai reabrir. 3 horas depois, a Sally conta pro Tim que o Rodrigo está enfraquecendo muito rápido, o que pode indicar um sangramento interno, o pulmão perfurado e até sepse. E se for uma infecção, ele precisa ir pro hospital imediatamente, e tem no máximo algumas horas de vida, levando em conta o ambiente. Aí para não desanimar a filha, o Tim fala que a mulher fez tudo o que pôde, e diz pra ela ir descansar em cima da árvore enquanto ele cuida do Rodrigo. Ao mesmo tempo, o Mike está usando uma corda para tentar pegar uma caixa de suprimentos, mas ele acaba se distraindo com as garotas em cima da árvore, que estão usando menos roupa por conta do calor, e aí o Tim tem que assumir. O engraçado é que o Tim consegue pegar a caixa logo na primeira tentativa e trazê-la para o barco, o que faz o Mike tentar justificar, falando que ficou um pouco distraído. Após isso, o Tim manda o Neto levar uma garrafa d'água pra Sally e outra pro Rodrigo. Então o velho sobe na árvore para dar algumas garrafas para as jovens, e a Hannah pergunta o que vai acontecer se o animal voltar para pegá-los. Em resposta, o Tim fala que ficará tudo bem, desde que eles fiquem fora da água, além de também prometer que não vai deixar nada acontecer com elas. Ouvindo isso, a Sistine elogia aquilo que o Tim fez com a faca mais cedo, e o cara fala que tudo foi graças à filha dele, que é bem esperta. Em troca, ele também elogia a forma como a garota escalou a árvore para pegar a caixa de sinalizadores. Então a Hannah pergunta sobre a esposa do cara, e ele responde que ela morreu após lutar bastante tempo, até porque os humanos não foram feitos para viver para sempre. Depois de falar isso, ele decide descer para cuidar do Rodrigo, e entrega a faca para Sistine para que as amigas se sintam mais seguras. Mas como a garota tenta recusar, ele apenas fala que é um presente estúpido de aposentadoria, e insiste que elas aceitem e se joga da árvore. Vendo isso, a Sistine pergunta com que o cara trabalhava, e ele explica que era um bombeiro. O engraçado é que na hora em que o velho se afasta, a Hannah fala que não se fazem mais homens como antes, e que com certeza ficaria com o Tim. E bom, o filtro da Hannah parece se resumir a seres humanos e que eles estejam respirando. Esse papo faz a Sistine rir bastante e deixa a Hannah contente, pois antes da viagem, a amiga estava bem pra baixo. Ouvindo isso, a Sistine decide desabafar com ela, e fala que mesmo com ela trabalhando o máximo possível desde que a mãe ficou doente, as coisas não melhoraram nem um pouco, e ela tem ficado cada vez mais desanimada, pensando que talvez ela simplesmente não mereça ter uma boa vida, pois ela sente que falhou no colégio, falhou na ginástica, e está falhando em pagar o tratamento da mãe dela e a hipoteca da casa. E por ter perdido um emprego que pagava um salário mínimo, ela se sente ainda mais como uma falha completa. Por isso, a Hannah tenta animar a garota e dizer que aquele trabalho não a merecia, até porque eles estão no pântano, sobrevivendo ao ataque de um animal, e que ela deveria colocar isso no currículo após eles saírem dali. Mas a hora em que ela fala isso, o Mike vê uma bolha saindo da água e avisa que o animal voltou. Sabendo disso, o Tim manda todo mundo
tentando subir nas árvores, e faz o mesmo. O problema é que a Sally acaba se desequilibrando e caindo na água. Aí como ninguém mais consegue ver a sombra do animal, a Sistine se joga na água e ajuda a Sally a voltar pro barco. Só que enquanto elas estão subindo, o hipopótamo finalmente se revela e avança com tudo em direção ao grupo. O mais doido é que por algum motivo, a Hannah decide se movimentar e ficar de pé no galho. Nesse momento, o animal praticamente atropela a árvore e faz a garota cair na água. Nessa hora, todo mundo começa a dizer para ela sair da água o mais rápido possível, e é justamente isso que ela tenta fazer. Mas infelizmente, a árvore que ela escolheu está muito escorregadia e a garota não consegue subir. Por isso, a Sistine manda a amiga nadar em direção ao galho para que ela possa puxá-la para cima. Porém, o Tim percebe facilmente que esse plano não vai dar certo e que a garota não conseguirá voltar pro barco a tempo. Por isso, ele manda a Sally subir na árvore e decide ir ajudar, mesmo sabendo que tem grande chance de morrer. Então ele pega um remo, entra na água e pede pra Hannah nadar em direção a ele. Mas bem na hora que o coitado fala isso, ele é puxado para baixo d'água e é finalizado, deixando a Sally completamente desesperada. A Hannah, por outro lado, chega embaixo do galho e pede pra Sistine tirá-la da água. Só que a garota, obviamente, não tem força pra fazer isso com um braço e acaba derrubando a amiga novamente. Por conta disso, a Hannah nada rapidamente pro tronco da árvore e consegue subir nela sem problemas. Só que aí o hipopótamo salta pra fora d'água e pega a garota com a boca, deixando o grupo ainda mais em choque e apavorado, pensando que podem ser os próximos. Ok, galera, parece que o Rodrigo não vai ir muito longe, e como a Sally levantou, o coitado parece ter sofrido algum trauma sério, como uma costela quebrada ou uma perfuração no pulmão. No pior dos casos, pode ser pneumotórax hipertensivo. Isso acontece quando o furo vira uma válvula de mão única, então cada respiração faz entrar mais ar, só que não sai nada. Aí a pressão sobe, esmaga o pulmão ferido e empurra o coração. E pra resumir, o sangue não volta pro coração e pode ocorrer uma parada cardíaca em minutos, se ninguém aliviar a pressão no pulmão. E uma das formas de fazer isso, galera, é enfiando uma agulha grossa no peito, no local exato para fazer o ar sair e aliviar toda a pressão. O problema é que eles não têm um kit de primeiros socorros para fazer isso. Agora falando do outro que se lascou, galera, o Tim praticamente estava mandando geral ficar fora d'água e foi lá e entrou. Provavelmente foi o reflexo de socorrista que fez ele entrar, mas o cara não ia conseguir fazer nada, né? Ainda mais que ele entregou a faca dele pra Sistine de graça. Se bem que contra um hipopótamo, eu não sei se uma faca ia servir pra muita coisa. E galera, em 1996, no rio Zambezi, aconteceu algo muito parecido com um cara chamado Paul Templar. Ele foi arrastado pra baixo por um hipopótamo. O coitado ficou até a cintura dentro da garganta do bicho, foi cuspido e mordido de novo várias vezes. E por incrível que pareça, o cara perdeu um braço e sobreviveu. E o parceiro dele, o Evans, que entrou na água pra ajudar, acabou morrendo afogado. E o corpo só foi achado dias depois, a quase 1 quilômetro dali, sem nenhuma marca de mordida. Ou seja, o que acaba matando, galera, não é apenas a boca do bicho, e sim o afogamento. É praticamente o que aconteceu com o Tim. Ele não foi devorado pelo hipopótamo, e sim afogado no fundo. E usando o caso do Paul Templar como exemplo, galera, o cara teve o pulmão perfurado, e um colega dele tampou o buraco com um plástico filme para evitar a entrada de ar. Aqui a Sally fez uma cauterização, mas assim que suspeitaram disso, deveriam ter procurado algo para selar a possível entrada de ar, para evitar que a coisa escalasse e precisasse da agulha para aliviar a pressão, porque se chegar a esse ponto na situação deles, o Rodrigo já era. E isso tudo que eu estou falando, galera, só vale se o furo for apenas externo no peito. Se o pulmão furou por dentro, tipo perfurado por uma costela, por exemplo, aí vira uma corrida contra o tempo real, porque não tem buraco externo para tapar. E esse tipo de coisa é apenas para ganhar tempo até o resgate chegar, e esse pessoal aí precisa começar a procurar meios para serem resgatados. A primeira coisa seria subir o mais alto possível nas árvores, para tentar ter um campo de visão amplo do local, e tentar entender da onde o bicho tá vindo. Um hipopótamo adulto consegue ficar 5 minutos parado embaixo d'água, sem subir para respirar. Então, galera, esse bicho tem um intervalo de tempo para entrar e sair da água para respirar, e eles estão perdendo essa abertura para escapar pro lado contrário que o bicho saíra. Então, subindo na árvore, eles poderiam cobrir vários ângulos e tentar entender da onde esse bicho vem, e também pegar o momento exato que ele saiu da água para fugir. O único problema é se tiver mais de um, né, galera? Porque levando em conta a história do Walker, se aqui eles realmente trouxeram hipopótamos para os Estados Unidos, tem uma grande chance de eles terem escapado e dado aquela relaxada animal para se reproduzir. Então, a jogada certa seria designar 2 pessoas para subir o máximo possível e ficar olhando a água em direções diferentes, procurando por sinais do animal, como bolhas, aquelas marolas, não é o que você está pensando, e sim aquelas pequenas ondas na superfície da água, e também as narinas do bicho, porque ele sobe para pegar ar. O Mike até viu uma bolha na água, mas aí era tarde demais naquela hora. E outra coisa, galera, é que hipopótamos não sabem nadar, o bicho é denso demais, né? Então ele anda e empurra o fundo, e consegue chegar a uns 8 km por hora fazendo isso. E os ataques dele são um pulo que ele faz empurrando o leito com as patas, então por isso que as árvores são um dos lugares mais seguros. Se possível, a ideia seria se amarrar com um pedaço de roupa para garantir um pouco mais de estabilidade. Então, após encontrar um ponto seguro e alto o suficiente, eu tentaria amarrar minha perna junto ao tronco com um casaco,
tipo aquele que a Hana tava usando para se refrescar. Sem contar que molhar o casaco deixa alguns tecidos como o algodão e o linho mais resistentes. Já a estratégia padrão para fugir desse bicho, galera, caso você precise usar um dia, vai saber, né? É correr para uma ladeira. Afinal, olha o tamanho dele. Ele é imenso. Então, como qualquer gordinho, o inimigo natural dele é uma ladeira. O problema é que eles estão numa floresta alagada, não tem morro para correr, então a melhor ideia é das árvores mesmo. E galera, a Sistine não queria conseguir erguer a Hana daquele jeito, a física simplesmente não permite. O braço humano é uma alavanca feita para velocidade e alcance, e geralmente a gente compensa isso se ancorando com a perna, quadril ou costas. E deitada de bruços no galho, a Sistine perdeu essas 3 alavancas fortes, sobrou só o bíceps, e isso é a pior configuração para erguer um corpo inteiro. Ainda por cima, galera, tem a água, que até facilita um pouco, porque enquanto o corpo da Hana tá dentro da água, ele quase não pesa. O problema mesmo é no instante em que ela sai da água, aí todo o peso morto, mas a roupa encharcada, caem de uma vez só no braço, bem no momento em que o empuxo da água para de ajudar. Nesse tipo de situação, o melhor mesmo era usar uma corda, né galera? Só que a corda que eles tinham ali era bem fraquinha. Aí você até poderia tentar oferecer as pernas pra Hana se agarrar e subir. Tinha uma técnica que a gente usava quando eu fazia parkour, e precisava subir um muro muito alto mesmo. Eu vou tentar explicar pra vocês como ela funcionava. O cara que subia primeiro, procurava algo pra se segurar e sentava na beirada do muro, por exemplo. E aí quem não alcançava o muro, alcançava a perna do coitado que conseguia subir. E bom galera, eu tava aqui quebrando a cabeça pra explicar pra vocês. Sendo que hoje em dia tem IA, né? Então eu pedi pro Gepeto gerar uma foto aqui pra vocês. Então tá aí, essa aí seria a ideia. Pensando bem, não funcionaria muito pra essa situação, né? Mas eu gosto de extrapolar as ideias mesmo. Seria muita sacanagem minha colocar como derrotar no título do vídeo e ficar só resumindo o filme pra vocês, né? Mas eu assumo que essa aí seria brincar com a sorte. Mas ela vale para outras situações, hein? Mas voltando aqui, a pessoa que tá na água tá em desespero, e você tá num tronco de árvore, onde é difícil ancorar, então a chance de ser puxado pra água é gigantesca. Ao anoitecer, o Walker percebe que o Rodrigo ainda não voltou, e pergunta se algum dos funcionários viu o cara por aí. Eles respondem que não, e um deles pergunta se o rastreador do cara tá ligado. Então o Walker dá uma olhada no GPS e descobre que infelizmente está desligado. Um dos funcionários até se oferece para ajudar, porém o velho fala que não vai pagar hora extra, e escolhe ir sozinho atrás do Rodrigo. Então ele se arma, pega sinalizadores e parte com o barco. Ao mesmo tempo, a Sally vai até a Sistine e descobre que o braço da garota está deslocado. Por conta disso, a enfermeira começa a conversar com ela, dizendo que a morte do Tim foi culpa dela mesmo por ter caído na água, e aproveita essa distração para colocar o braço da garota no lugar. O Mike, por outro lado, está conversando com o Rodrigo sobre o hipopótamo para tentar manter o cara acordado. E aí, com o braço no lugar, a Sistine desce da árvore e dá um pouco de água pro cara. Além disso, a Johnny pergunta se o capitão tem certeza de que o rastreador estava ligado, pois até agora ninguém apareceu. Em resposta, o Rodrigo diz que está preocupado de que não estava. Por conta disso, o Mike sugere que eles acendam uma fogueira para serem vistos à distância, algo com que a Sistine concorda. Mas a hora em que o Mike pega um galão de combustível, a Johnny sugere que ele acenda um círculo de fogo em volta do barco, para que um deles possa descer e ver se o rastreador estava ligado, pois o fogo vai manter o hipopótamo afastado. Então eles discutem para ver quem vai mergulhar, e acaba sobrando para Sistine, pois a Johnny está muito afastada e não sabe nadar, o capitão está ferido e a família da Sally já perdeu alguém nesse dia. Aí com isso decidido, eles jogam combustível em volta do barco, acendem um fogo e o capitão entrega uma chave para que a Sistine possa abrir a caixa de proteção e pegar o celular de rastreio. Então a Sistine se prepara e pede pro capitão confirmar novamente que os hipopótamos têm medo de fogo. Só que apesar do cara não fazer isso, a Johnny diz que qualquer animal tem medo de fogo e fala que a Sistine consegue cumprir a missão. Com isso dito, a Sistine diz para eles baterem no barco caso vejam um animal e finalmente vai para baixo da embarcação. Só que ali embaixo, aí vendo o corpo da Hana, ela fica bem abalada. Mesmo assim, a garota continua focada e consegue abrir a caixa. Nesse momento, o Mike aparece do nada e avisa que eles precisam voltar imediatamente, porque o fogo está acabando. Aí ela pega o celular, abraça o garoto e os dois sobem novamente. Com isso feito, a Sistine entrega o celular pro Rodrigo e o cara confirma que o aparelho realmente estava desligado. Então ele simplesmente tira a bateria, dá uma soprada, reinicia o celular e ativa o GPS. Sim, isso aí funcionou, galera. Aí ele fala que agora eles só precisam esperar. E apesar do capitão estar certo, já que o Walker recebe o sinal do rastreador, a má notícia é que o fogo apaga de vez. Algum tempo depois, eles escutam uma música tocando e veem um barco se aproximando, o que os deixa bem animados. O problema é que o barco começa a tremer e para do nada. Mas logo em seguida, o Walker chega perto das árvores e fala que o combustível acabou e ele teve que começar a remar. Por isso ele pergunta onde está o galão reserva do barco do Rodrigo, e o Mike responde que eles precisaram usar para afastar o hipopótamo, algo que deixa o Walker sem acreditar. Porém o Rodrigo confirma que é um hipopótamo
hipopótamo e explica que a criatura finalizou 2 clientes e o feriu gravemente. Sabendo disso, o Walker pede pro Mike ajudar ele a remar no caminho de volta e todos começam a entrar no barco do senhor. Só que na hora em que chega a vez da Dionne, ela reclama da viagem e fala que vai processar a companhia de passeios. Então o Mike fala que eles só estão ali por culpa dela e a mulher parte pra cima do Rodrigo, dizendo que ela não vai levar a culpa por isso e que o cara precisa se desculpar. O problema é que o Mike resolve tirar a mulher de cima do capitão e acaba sendo empurrado pra água. O pior é que antes mesmo que ele consiga pensar em voltar pro barco, o hipopótamo aparece do nada e morde o garoto, levando ele pra baixo d'água e deixando a Sally completamente desesperada. Aí, tendo confirmado que tem um hipopótamo na região, o Walker manda todos voltarem pra cima das árvores, mas a Sally já despirocou de vez e ela só consegue ficar segurando a blusa do filho. Fora isso, a Sistine pergunta se o cara não pode simplesmente atirar alguns tranquilizantes no animal, e o Walker responde que até pode. Porém, como ele tem apenas 2 tranquilizantes e o hipopótamo é gigante, a criatura só vai dormir por algum tempo. Nesse momento, o Rodrigo fala pro Walker que não vai conseguir aguentar até eles saírem dali, e o senhor decide fazer um brinde com ele. Após isso, o Walker volta pra água com o Rodrigo e explica que eles vão se fazer de isca para conseguir atrair o hipopótamo, pois apesar de não serem carnívoros, eles são muito territoriais. O problema é que enquanto os caras estão esperando o animal aparecer, a Sally entra na água e começa a nadar pra longe da árvore procurando pelo Mike. A Sistine até fala pra mulher voltar pro barco, porém a Sally tá completamente em choque pela perda do filho, que ela simplesmente nada até sumir na névoa. O pior disso é que enquanto as pessoas estão prestando atenção na Sally, o hipopótamo aproveitou a chance para aparecer bem ao lado do barco, e como ninguém estava preparado pra isso, o animal consegue morder a perna do Walker. Aí, vendo que o patrão não vai conseguir atirar no animal, o Rodrigo usa todas as forças que tem para pegar a arma e atirar no hipopótamo. Dessa forma, a criatura volta com tudo pra água e acaba levando o Walker junto. Por sorte, ele ainda está vivo e consegue nadar pra margem do rio. Ali ele faz um torniquete na perna, usando o cinto, e pergunta se o Rodrigo pode recarregar a arma e atirar mais uma vez. O problema é que o capitão não se move, e a Dionne conta que ele já bateu as botas, assim como a Sally. Bom galera, bora começar por aquele mergulho pra procurar o rastreador. Afinal, o Rodrigo, que descansa em paz, conseguia realmente ser um incompetente em várias coisas. Mas digamos que apesar deles terem executado bem tudo, dava pra ser melhor, né galera? Pra começo de conversa, a coitada da Sistine tinha acabado de tirar o ombro do lugar e a Sally tinha recolocado. Não era ela que devia ter ido nessa missão, e sim o Mike, que tava bem inteiro, naquele momento pelo menos, né? E ainda por cima, essa missão era um grande talvez, que simplesmente funcionou por um puro milagre do roteiro. Afinal, aquele tracker não me parecia do tipo com resistência à água, já que o cara abriu ele facilmente. E ainda por cima, galera, o cara fez a bateria funcionar como se fosse uma fita de Super Nintendo. Tá de sacanagem, né? Assoprar algo molhado assim até pode dar uma enganada no contato da bateria, mas ao mesmo tempo pode empurrar a água mais pra dentro do aparelho. E se o aparelho realmente molhou e você tenta ligar, a chance dele dar um curto é gigante. Por isso que quando molha, muita gente manda você desligar rapidamente o celular e tacar no arroz. O melhor mesmo é colocar em sílica gel, e mesmo assim pode ser que nunca volte a funcionar direito. E aqui galera, tem uma parada que me deixa muito, mas muito puto. Essa merda de GPS que eles estão falando, tá parecendo mais um S7 da Samsung, que eles estão pintando como esse tal de Tracker Phone. Olha essa porcaria galera, tem até a barra de sinal nessa bodega, o que quer dizer que esses imbecis estão esse tempo todo parados ali com o sinal de celular, né? E o pior de tudo é que o celular do Walker ainda tava conectado no Wi-Fi no meio do pântano. Ainda por cima galera, com aquelas barras de sinal ali, não tem sentido nenhum eles não terem tentado ligar para a emergência, só se o plano do Rodrigo era bater as botas e levar todo mundo junto. E tem o fato de que eles mostraram isso e simplesmente ignoraram. Eles esqueceram que tem gente que nem eu que fica assistindo o filme e prestando atenção em tudo que tá acontecendo, só pra pentelhar com essas coisas depois. Eles estão de sacanagem com a minha cara, né? Nem pra eles comprarem um aparelho via satélite de verdade pra usar no filme, essa porcaria aí nunca ia funcionar. O negócio molhou, eles estão no meio do nada, e só pra vocês terem uma ideia, essa bosta de termo de tracker phone nem existe, eles inventaram. E assim galera, o GPS realmente funciona sem sinal, só que um celular comum não consegue mandar a posição sem sinal galera. O aparelho sabe a localização, mas ela não é enviada pra ninguém. A única coisa que salvaria eles ali é um localizador via satélite. E bom, aqui foi uma desgraça atrás da outra, porque assim que o Walker chegou pro resgate, a Dionne começou a dar um chilique e mostrar que tipo de sobrevivente ela é. E esse é o tipo de gente que você não salva, e sim joga pro hipopótamo como oferenda, porque a Dionne é o tipo de gente que vai te ferrar pra se salvar na primeira oportunidade que tiver. Agora aconteceu com o Mike sem querer, mas quando uma pessoa acha que na hora da fuga é o momento perfeito para fazer um barraco, pode ter certeza que a pessoa vai ferrar o grupo ou alguém do grupo em outro momento. A primeira coisa que o Walker deveria ter feito era mandar todo mundo calar a boca e se separar, mas digamos que não dá pra esperar muita coisa desse caçador. Afinal, pra um cara que diz que caçou vários animais durante a vida dele e tinha uma sala enorme de troféus, ele chegou extremamente despreparado pra esse resgate, né? Pra começo de conversa, esse maluco nem levou uma arma de verdade, galera. Se eu moro nos Estados Unidos, perto de um pântano onde é lotado
lotado de crocodilos, eu só entraria nesses barcos depois de ter comprado a arma com o maior calibre disponível na padaria do meu bairro. Pra vocês terem ideia, galera, dá pra comprar um fucking rifle .50 BMG antimaterial, sendo um civil. Sério, isso aí fica em prateleira de loja igual o Ammunition do GTA. Mas é claro que eu tô exagerando, né? Essa bagaça aí nem é arma de caça. Então ele poderia ter pego no mínimo um .308 Winchester, que faz um estrago de verdade no Alligator. Afinal, não dava pro cara saber que ia ter um hipopótamo ali. A segunda cagada desse cara praticamente faz parte da primeira, né? O cara foi mal preparado pra uma missão de resgate. Ele já não levou uma arma decente, ficou sem combustível no meio do caminho e ainda por cima, o cara não avisou as autoridades que o funcionário dele não tinha retornado de um passeio nos pântanos. O mínimo que ele devia fazer era avisar que estava indo atrás do cara e talvez pedir apoio aéreo. Afinal, não era só o Rodrigo que tinha desaparecido, tinha mais pessoas no passeio com ele. E geralmente pessoas morrendo é mal pros negócios, né? Sem contar que tava de noite, né? Outra coisa é o bicho simplesmente ter largado o idiota quando tomou o tiro. Um tranquilizante desses é tipo um peteleco que você dá na orelha de alguém quando quer incomodar. É claro que é chato, mas se você tá com raiva protegendo o seu território, isso aí não muda nada. Esse rifle funciona na base do ar e do CO2 cuspindo a seringa, e o dardo tranquilizante não derruba na hora, ainda mais um hipopótamo. Um animal enorme desses pode levar de 15 minutos a 1 hora. Pra vocês terem ideia, eu pesquisei aqui e tem um hipopótamo que escapou numa enchente e tomou um desses na cabeça. Ele simplesmente ficou andando como se estivesse bebaço. Então o bicho ainda ia estar balançando o Walker até agora. É por isso que na natureza, esses disparos são feitos de longe, e eles esperam um bom tempo até o bicho capotar, pra só aí ir mexer nele. E é por isso que eu tô falando pra vocês, não faz o mínimo de sentido esse cara ter saído com 2 tranquilizantes sem nem saber o que ele ia enfrentar direito. Afinal, galera, aligatores têm as costas praticamente blindadas. O dardo não ia atravessar o lombo do bicho facilmente. Então por qual motivo esse idiota ia levar tranquilizantes? Porque o Rodrigo ali já tá bem calminho, né? Então o Walker pressentiu que ia ter um bicho diferente caçando o grupo, e se a ideia dele era usarem aligatores, 2 desses não ia dar nem pro começo. E pra não falar que ele só fez cagada, o cara fez o torniquete de forma correta no momento que precisou. Mas ele não ia precisar se ele tivesse com uma arma de verdade, não tivesse se distraído com a mulher que surtou, porque aí talvez ele tivesse acertado um tiro decente que, diferente de um tranquilizante, ia acalmar o bicho de verdade, se é que vocês me entendem. E por falar na Sally, galera, esse é um bom exemplo da idiotice que o Walker falou lá no começo, dizendo que o bicho só mata por diversão. Afinal, a Sally pulou na água e saiu nadando sem ser atacada. Provavelmente essa coitada tá nadando até agora, e o hipopótamo preferiu atacar o barco. Isso acontece porque o bicho confunde os barcos com crocodilos, que são predadores naturais dos filhotes dos hipopótamos. Então é natural o bicho atacar a embarcação. Mas voltando pro Walker, esse cara ainda cometeu o erro de ficar cravado olhando pra Sally achando que ela ia ser atacada. E sim, galera, isso é a lógica que muita gente teria. Porém, um caçador experiente, que no caso eu acho que o Walker era, né? Ou pelo menos tentaram falar que ele era. Mas um caçador desses sabe que não pode fixar o olhar no que ele acha que vai acontecer. Vamos para um exemplo prático aqui pra vocês entenderem. Digamos que o cara tá caçando e sabe que um leão passa exatamente na clareira na frente dele. Então ele fica posicionado ali com a visão apenas da clareira. Mas aí o vento muda e o bicho acaba sentindo o seu cheiro. E ele também decide vir por outro lado e ataca o cara por trás. Lá ele. Mas a ideia aqui é que se você focar apenas num ponto só e não conferir os arredores de vez em quando, é exatamente esse tipo de coisa que acontece. Um hipopótamo gigante cola no seu barco e você nem vê. Apesar disso, o Walker fala que o hipopótamo está tranquilizado e que essa é a melhor chance que eles têm. Por isso o cara manda as garotas descerem e fazerem ondas na água, pois assim o animal vai ficar distraído e ele vai poder nadar de volta pro barco e buscá-las. No início, a Johnny se recusa a fazer isso, porém a Sistine pergunta se a mulher não quer sair dali e pergunta sobre os filhos dela. Em resposta, a Johnny fala que na verdade são enteados que ela criou por muitos anos, como se fossem filhos biológicos. Só que o ex-marido dela pediu o divórcio e levou as crianças embora. Ouvindo isso, a Sistine diz que se a Johnny realmente ama as crianças, ela vai lutar para vê-las novamente. Dessa forma, a jovem consegue convencer a Johnny a ajudar, e as duas descem da árvore para mexer na água e fazer as ondas. Só que as ondas aparentemente não servem de nada, pois a hora em que o Walker ia entrar na água, o hipopótamo emerge bem na frente do cara e faz ele ter que correr por meio das árvores. Por sorte, o velho fica atrás de 2 árvores bem próximas e não é pego pela criatura, mas por garantia, ele também acende um sinalizador bem na fuça do animal, fazendo com que ele corra para longe dali. Enquanto tudo isso acontecia, a Sistine aproveitou a oportunidade para nadar até o barco. Aí assim que o hipopótamo sai correndo, ela confirma que o Walker ainda está vivo e chama a Johnny para dar o fora dali. E por sorte, eles encontram a bolsa de snacks da Hannah para ter o que comer. Algum tempo depois, o Walker pega um jacinto d'água que estava crescendo na água e explica que essa planta foi trazida do Japão em 1884 e começou a se propagar na água, sendo uma planta invasora, algo que combina muito com o que aconteceu em 1910, quando os hipopótamos começaram a ser criados no lugar de vacas, pois os animais comem essas plantas. Só que ao ouvir isso, a Johnny fica com bastante raiva do cara, afinal ele está levando elas para uma área que provavelmente tem ainda mais hipopótamos
hipopótamos, mas o Walker diz que não fez de propósito, afinal ele não pode ver no escuro. A parte boa é que ao escutar isso, a Sistine se lembra que a Hannah tinha uma câmera e a pega para usar a visão noturna. Assim ela dá uma olhada em volta e por sorte não encontra nenhum hipopótamo. A melhor parte disso é que ela avista uma casa ali perto, algo que o Walker imagina ser uma antiga fazenda de alligators. Sabendo disso, o trio vai até essa casa e encontra o nome Broussard, que é justamente quem deu a ideia de criar os hipopótamos. Então eles invadem o local e veem que realmente parece ser uma fazenda feita para criar hipopótamos. Sabendo disso, a Sistine sugere que eles procurem por coisas úteis, como rádios ou combustível. Porém o Walker fala que não vai ter nada disso, já que esse local não é usado há mais de 100 anos. E como isso é verdade, a Sistine diz que eles podem pelo menos queimar o combustível para fazer algum sinal. Durante a procura, a Dionne encontra um caderno que quase não foi usado e vê que os políticos tentaram fazer negócios com a África para trazerem os hipopótamos em 1912, mas o negócio nunca foi pra frente. E o Walker acha que isso aconteceu porque os hipopótamos não podem ser contidos, ou porque eles têm um gosto horrível. Nesse momento, eles escutam um barulho do lado de fora e veem que existem muitas jaulas na propriedade. Então o trio sai para conferir e encontra vários esqueletos de hipopótamos, pelo menos 3 gerações deles, de acordo com o Walker. Ele também acha que os primeiros animais foram deixados ali para morrer e acabaram dando um jeito de sobreviver e procriar. Ao falar isso, o Walker diz para eles entrarem novamente e colocar fogo no local. Porém a Sistine escuta algo perto das jaulas, vai conferir e vê que a porta delas caiu em cima de um bebê hipopótamo. Só que antes que ela possa fazer qualquer coisa, o hipopótamo adulto aparece ali e vai correndo para cima dela. Por sorte, a criatura acaba atropelando uma estrutura de madeira e ficando presa antes de conseguir morder a jovem. Então o Walker ajuda ela a levantar e os 3 voltam para dentro. A parte ruim é que ele acabou atirando o último tranquilizante no animal. Sabendo disso, eles não perdem tempo e começam a trabalhar para criar uma fogueira. Enquanto o Walker junta materiais para queimar, as mulheres procuram por óleo. Durante essa procura, elas acham uma passagem que leva para baixo da casa e encontram um galão cheio de óleo. Então elas rolam o galão até a pilha de materiais e combinam que a Sistine é quem vai atear o fogo, já que ela é mais rápida. E por isso, o Walker chama a Dionne para ir na frente com ele. O problema é que na hora em que eles iam sair, o hipopótamo aparece dentro do prédio e quebra a parede para atacar o Walker. Vendo isso, as duas mulheres saem correndo para outro cômodo e veem o Walker caindo no chão. Aí sabendo que o velho não vai conseguir correr, a Dionne decide fechar a porta para que elas consigam sobreviver. E apesar de saber que foi errado fazer algo assim, a Dionne fala que precisou fazer isso para que ela possa ter a chance de rever os filhos, mesmo que ela não tivesse certeza se dava para salvar o Walker. O problema é que apenas alguns segundos depois, o hipopótamo já começa a arrombar a porta. Por isso as mulheres combinam de se separar para confundir o animal e depois correr pro barco. Assim que o hipopótamo entra na sala, ele foca direto na Dionne. Aí vendo que a mulher não vai conseguir escapar, a Sistine chama a atenção dele, atrai a criatura para longe e diz para Dionne fugir pelo alçapão e correr pro barco. O único problema é que a Dionne se joga pelo alçapão como um saco de batatas e acaba quebrando a perna e tendo uma fratura exposta. Afinal, a altura era maior do que parecia. A Sistine, por outro lado, atrai o hipopótamo para perto de uma máquina bem grande e usa essa máquina para dar um olé no animal e se aproximar da porta. O problema é que ela acaba caindo ao fazer isso e não consegue criar distância. Aí percebendo que não pode fugir, ela pega um fósforo e ateia fogo no óleo que está no chão, o que é bem perigoso, considerando que ela mesma tá cheia de óleo. Felizmente, ela não pega fogo e consegue fugir pelo alçapão. Ao chegar lá embaixo, a Sistine vê que a Dionne está machucada e a apoia para sair dali. Mas no meio do caminho, ela muda de ideia e fala que deve ser mais seguro subir nas jaulas e esperar o resgate, já que alguém com certeza vai ver o fogo. A Dionne, por outro lado, prefere voltar pro barco e diz que vai mandar ajuda pra garota. Então ela se desculpa e segue em frente. Enquanto a Sistine decide ajudar aquele hipopótamo bebê que está preso embaixo da porta. O problema é que após a Dionne dar apenas alguns passos, o hipopótamo sai do meio das árvores e a ataca com tudo, jogando ela contra as jaulas e a finalizando brutalmente. Aí vendo que não vai ter tempo pra escalar as jaulas, a Sistine decide arriscar tudo em uma única chance. Por isso ela pega a faca do Tim, corta os galhos que estavam prendendo a porta e finalmente solta o filhotinho. Dessa forma, mãe e filho se reúnem novamente e vão embora felizes da vida. Além disso, a Sistine vê um helicóptero rodeando a área e sobe nas jaulas para mostrar que está ali. Assim ela é avistada, resgatada e levada para fora do pântano, enquanto os hipopótamos lá embaixo curtem na água. Ok galera, eu já falei que o tranquilizante não ia fazer muita coisa contra o hipopótamo, ainda mais se ele tá que nem esse, defendendo o território. Então o Walker aqui praticamente usou as mulheres de isca com o plano de bater na água com os gravetos, porque elas estavam perturbando o bicho, e se ele ataca o lugar que elas estão, a chance de alguém bater as botas era bem grande. Era muito melhor elas terem aproveitado quando o Walker estava em terra firme se virando com o hipopótamo, para subir no barco e tentar descer o rio para se afastar do território do bicho, em vez de ficarem lá paradas viajando. E eu que não ia confiar no plano do Walker, afinal, até aquele momento ele só tinha provado que não sabia planejar nada, mas eu não vou só criticar também. A ideia da câmera com a visão noturna foi boa, e a do incêndio também. Afinal, eles já
tinham perdido qualquer coisa que ajudasse eles a voltarem pra civilização. E é como eu sempre falo, né galera, o fogo resolve tudo. Por isso que se alguém sugere botar fogo em algo, eu sempre vou apoiar. O problema de verdade é essa fazenda de hipopótamos. E por incrível que pareça, já aconteceu algo assim na realidade. Que foram os famosos hipopótamos do pod Plim 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 do Pablo Escobar. Nos anos 80, um maluco levou 4 desses bichos para um zoológico particular dele. E quando finalizaram ele, em 93, os bichos foram largados e acabaram escapando pro rio Madalena. E aí, sem nenhum predador natural, num ambiente cheio de comida, eles relaxaram e se reproduziram fora de controle. Os 4 viraram cerca de 180 a 215. Hipopótamos safadinho esses aí, hein? E as projeções dizem que podem passar de 1400 até 2040, se ninguém fizer nada. E como eles atacam pescadores, isso é um problema de saúde pública e ambiental. Afinal, imagina você pescando num lugar que não tem hipopótamos, e do nada, surge um deles pra te atacar, já que esse bicho nem era pra estar ali. O pior de tudo é que o macho dominante defende um trecho de uns 3 km² em volta de um ponto d'água, e ainda por cima eles percorrem até uns 10 km em terra firme, pra pastar. Tudo isso em uma única noite. Então, levando isso em conta, assim que esse pessoal achou aquela casa, o plano de botar fogo em tudo era muito bom, porque chamaria atenção. O problema é que eles deveriam fazer isso do lado de fora, né galera? Esperando o hipopótamo se afastar. Afinal, olha o tamanho desse bicho. Eles estão em 3 pessoas. Era só deixar uma no lugar mais elevado do galpão, vigiando o lado de fora, pra saber onde o animal estava e onde era seguro pra fazer a fogueira. E aí fazer daquele andar elevado uma base segura pra não ser pego de surpresa pelo bicho, como o Walker foi pego, né? Pois vamos combinar, né galera? Na água até faz sentido você ser surpreendido por esse bicho, porque ele anda no fundo. Agora em terra firme com um abrigo, dá pra controlar muito melhor a situação, só usando o cérebro. Outra coisa galera, que botar fogo em algo à noite é bem arriscado. Afinal, a fumaça à noite não gera a mesma visibilidade que ela tem de dia, e o que ajuda na noite é a luz do clarão do fogo. Então eles iam depender de alguma aeronave ver isso do alto, ou que o céu estivesse muito limpo, e que as chamas ficassem muito altas para alguém identificar esse incêndio. E considerando que eles estão no meio do pântano, é meio difícil contar com isso, né? Por isso que eu acho que a melhor ideia para geral sobreviver seria dormir naquele escritório no andar elevado, esperar amanhecer, e aí sim botar fogo nas coisas. Já que o hipopótamo não sabe subir escadas, tanto que a Johnny subiu as escadas na fuga, e ele não foi atrás dela, né galera? Isso prova que o bicho não sobe as escadas. Pra ser sincero, foi a Cistine que mandou ela correr pro alçapão, sendo que a mulher tava segura. Então digamos que a perna quebrada da Johnny dá pra botar na conta da jovem. Fora que a mulher pulou toda errada também. Então eu acho que essa dá pra deixar no 50-50. E até daria pra executar a ideia da Cistine antes de botar fogo em tudo, que era libertar o filhote do hipopótamo. Porque esse era o motivo do bicho estar atacando geral que aparecesse na frente dele. Afinal, a cria dela ficou presa ali, e ela não sabia como soltar, e não ia deixar ninguém se aproximar também. O jeito certo pra fazer isso era aproveitar que o hipopótamo tinha levado mais um dardo tranquilizante, e descer por aquele alçapão pra chegar até as jaulas e soltar o bicho. Mas de qualquer forma, ia ser arriscado igual. Agora galera, o final mostra os hipopótamos saindo felizes pelo pântano, mas não dá pra cravar com certeza se esses animais ficariam vivos, pois nos Estados Unidos, um animal selvagem que ataca ou mata uma pessoa costuma ser sacrificado. Em vários estados isso é regra, porque pode acontecer do bicho perder o medo do humano e se habituar a fazer isso. Mas também existe uma regra para essa agressão natural, que seria defender filhotes ou se assustar, e isso às vezes poupa o animal. Dito isso, aqui fica um pouco difícil a situação, porque esses hipopótamos são uma espécie invasora e podem prejudicar o bioma local. Um exemplo disso são as pitons birmanesas, que são um problema enorme nos Everglades, e a caça delas é liberada, e tem até um programa na Discovery sobre isso. Então imagina só uma espécie invasora que mata humanos. A Colômbia, por exemplo, até tentou mover os bichos, mas digamos que não é barato mover um animal que pode chegar até 4,5 toneladas, então o governo acabou aprovando abater dezenas deles. Então você já sabe onde isso vai chegar, né? Mas bora pras notas, né galera? Começando pelo Walker, nota 4 pro amador disfarçado de profissional. O cara deu uma aula completa no começo, dizendo que ele estava acostumado a caçar todo tipo de coisa, mas aí no momento que precisou agir, o cara saiu só com 2 dardos tranquilizantes e nenhuma arma de fogo. Ainda por cima, o cara foi sozinho à noite pra economizar na hora extra. Agora, o outro membro da equipe do Gators Joes, o Rodrigo, bom, esse cara ganhou uma nota 1, né pessoal? Ele levou um grupo de pessoas 6 km fora da rota do passeio, tudo para ganhar uma graninha a mais. Esse é o capitão mais irresponsável que eu já vi. Por causa dele, 6 pessoas foram de base, se bem que eu não sei se a Sally ainda tá nadando, e esqueceram de resgatar ela, né? Pois se ela morreu, foi fora de tela. Já a outra causadora dessa desgraça toda foi a Dione, nota 3 pra ela. Se ela queria tanto assim se pôr em risco, devia ter pago um passeio privado, aí ela não botava os outros em risco junto, né galera? Ainda por cima, ela conseguiu finalizar o Mike por conta de barraco, e se machucou sozinha na fuga. Por sorte, o hipopótamo terminou o serviço, já que essa mulher aí só pensava nela mesma, e ela foi um dos motivos do grupo inteiro ficar nessa situação.
Agora, falando do Tim, nota 7 pra ele. Esse cara foi o único que sabia como se virar bem no meio desse caos. Ele organizou o grupo quando o barco virou, ajudou a cuidar do ferimento do idiota do Rodrigo do jeito que dava. E por destino, o roteiro, ele entregou justamente a faca que a Sistine ia usar para salvar o filhote lá na frente. Ele só cometeu um erro que foi mortal, entrar na água para salvar a Hannah, mas dá pra dizer que isso foi puro reflexo de um socorrista aposentado. Agora passando pra única sobrevivente, a Sistine vai ganhar uma nota 8,5. Ela conseguiu se virar muito bem na enrascada que a Hannah colocou ela. A garota teve uma boa leitura antes mesmo do passeio rolar, porque afinal ela tentou cancelar, né? Mas ela deixou a amiga convencer ela a ir. E quando a desgraça começou, ela se virou escalando as árvores e tentando ajudar o pessoal sempre que precisavam. Tá certo que ela quase se incendiou quando acendeu aquele fósforo, e depois ela se colocou em risco para soltar aquele filhote. Mas como ela sobreviveu, vamos dar aquele desconto, né? E por último, o hipopótamo. Ela ganha uma nota 9, galera. Não dá pra gente dar uma nota baixa pra um animal que ficou naquela fazenda só pra proteger o filhote, né? Quem tava errado ali eram os humanos, que invadiram o território do bicho. E no segundo que a Sistine soltou o filhotinho, ela simplesmente foi embora em paz. Agora o mais burro daqui, nós temos dois candidatos, né? O Walker e o Rodrigo. Mas o Rodrigo perde nessa, porque ele não sabia que tinha um hipopótamo lá. Levando isso em conta, eu acho que o Walker foi o mais burro, por conta da situação em si. O cara sabia que algo de errado tinha acontecido, já que o funcionário dele não tinha voltado com o grupo. E mesmo assim, o cara foi atrás dele totalmente despreparado, e ainda por cima sozinho, subestimando totalmente a natureza. E um caçador experiente nunca deveria cometer esse erro, porque ele é fatal. A mais esperta é a Sistine, e só porque ela sobreviveu, galera. Porque o Tim também tava na competição, mas depois que ele pulou na água, a chance de ganhar afundou junto. Já a Sistine teve a famosa sorte do roteiro em alguns momentos, mas em outros, ela foi realmente esperta, sem contar que ela saiu viva, né? Fala galera, esse foi como derrotar Fome Fatal. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca sair da rota.